E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo passando bem? Eu tô começando a ficar gripadinho, mas eu não sei se vocês já estão notando, na minha voz está mudando, exatamente isso. Eu acho que estou ficando gripado. Eu acho que eu vou ficar de cama alguns dias futuramente. Não sei ainda, o dia ainda, mas se Deus quiser, creio que não. Mas eu estou ficando com o corpo enjoado. Estou ficando gripado. Eu quero desabafar com vocês. Eu acho que a gripe me pegou. Eu vejo nessa gripe uma doença, né? Eu vejo nessa gripe uma forma de me desabilitar. Eu estou ficando entregue a essa gripe. Estou sentindo até frio já. Mas a nossa aula não pode parar. A gripe não pega aqui no nosso CHC. Exatamente isso, porque o nosso CHC é o nosso quê? O CHC fala do curso de História completo. Exatamente isso. O CHC é o curso de História completo. O curso de História completo sem nenhuma gripe. Só o professor que está com gripe. Beleza? Mas tudo bem. Nossa aula aí do nosso CHC é um curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, pré-militar também. Aula a pedido História do Brasil. Exatamente isso. Continuação do pacote. E-mail, historiacompanhão@outlook.com. Facebook, Istuçá. Celular para mensagem 3291650267. Site, curso de história completo.webnote.com. O site do conhecimento. Pessoal, continuando aí, falando, História do Brasil, número 20. Primeiramente, hoje o que nós iremos falar? Qual é o conteúdo? Exatamente isso, está escrito aqui, conteúdo, é a aula que será ministrada nesse momento. Será passada nesse momento, durante esses minutos, uma aula que fala sobre História do Brasil. Exatamente isso. Mas qual parte de História do Brasil, professor? Você tem várias partes de História do Brasil. Vai desde pré-história do Brasil até agora a Idade Contemporânea. O que você vai falar, professor? Por favor, calma. Está escrito aqui. Olhe que você vai ver. Primeiro reinado. Exatamente isso. De 1822, 7 de setembro de 1822 até 1831. Professor, o que é esse tal do primeiro reinado? O primeiro reinado vai lá desde a independência do Brasil até a abdicação do nosso ilustre e querido imperador Dom Pedro I. Professor, parte 1 vai ter duas partes. Exatamente isso. Muito bom a sua visão aí de distinguir aí essa parte. Mas, primeiramente, falaremos sobre a parte 1, o primeiro reinado. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. Um país não basta só ser independente, ter emancipado. Ele precisa de reconhecimento de outros países para ter importância política e também importância econômica. O que acontece em 1824 é que os Estados Unidos da América reconhecem a independência do Brasil. Exatamente isso. E mais ainda, a Inglaterra reconhece? Não. A Inglaterra, no primeiro momento, ela não reconhece a independência do Brasil. Por causa de quê? Porque a Inglaterra, no meio da sua revolução industrial, que as coisas e tudo mais, aquele desenvolvimento na Inglaterra, ela quer o fim do tráfico de escravos. Para quê? Para ter os seus interesses e tudo mais. O Brasil nasce independente, mas um país monárquico e escravocrata. Ou seja, não era o que a Inglaterra queria. Beleza? Tranquilo? Outra coisa. O reconhecimento de Portugal só depois de 1825, pessoal. Mesmo assim, por causa de quê? Pressões. Mas a independência do Brasil se dá o reconhecimento através de uma indenização. Mais ou menos 2 milhões de libras. Tranquilo?
pagas à coroa portuguesa. Claro que essa indenização foi paga por causa de um empréstimo que o Brasil fez à Inglaterra, aos bancos ingleses. Então, o nosso país querido e tudo mais nasce endividado já, beleza? E mais ainda, outra coisa que a coroa portuguesa impõe sobre o Brasil: ela não poderia anexar outra colônia ao Brasil. Então, você observa que o nosso país nasce sozinho, né? Endividado. O que nós temos que observar? Vamos observar aqui agora a importância, a atuação da elite do Brasil, nesse caso aqui os latifundiários, na independência. Qual que é a participação da elite e a independência? A elite, professor, ele fez uma participação muito boa, muito tranquila. Ela não olhou os seus interesses. Ela quis olhar a emancipação do povo brasileiro, acabar com aqueles dias de opressão sob a coroa portuguesa. Eles queriam acabar com esses entraves do sistema colonial para dar liberdade ao povo brasileiro. É, mais ou menos isso, né, pessoal? Sabemos que interesses, nesse caso, virão a mais do que outras coisas. A elite, pessoal, a participação da elite brasileira na independência era o quê? Nós vamos participar da independência, nós vamos fazer independência e tudo mais, desde que não afete nossos interesses. Ou seja, não afete os privilégios daquela coisa de latifúndio e escravismo. Como eu já falei, ideias liberais na Europa, quem estava na frente, a ideologia era da burguesia, era a crítica ao antigo regime. Essa ideia de liberalismo da Europa vem para o Brasil de uma forma diferente, uma forma adaptada. Ela será adaptada pelos moldes e as condições que o Brasil vive naquela época. Ou seja, latifúndios e escravismo. A ideia, quando bate em muitas revoltas, em muitos movimentos, em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, quando tem a questão do escravismo, não fica muito bem definido. Por quê? Da relação, falar sobre liberdade de escravos era um medo muito grande que os latifundiários tinham de ter uma revolta. Ou seja, o caos está formado. E nesse caso, sempre quando tem uma ideia muito radical para liberar a escravidão, acabar com a escravidão, o que acontece? Muitas pessoas, nesse caso a elite, caem fora do barco. E fica muito mais fácil para o poder central acabar com isso. Nós iremos ver na nossa próxima aula, quando nós estiver falando de Confederação do Equador. Beleza, pessoal? O que acontece nesse caso? A elite brasileira participa, né? A elite chega ao poder. Não é a burguesia. Pessoal, nós temos que observar uma coisa, desde que não afete seus privilégios, latifúndio e escravismo. Ou seja, as pessoas dos setores mais baixos, o quê? Ficam tristinhas. Por quê? Elas foram feitas só de massa de manobra. Ou seja, vamos pôr fogo no negócio para todo mundo ir, mas quem vai estar lá na frente ditando as regras somos nós. Beleza? Tranquilo? Vamos falar um bocado aí do nosso imperador, nosso primeiro imperador, né? Dom Pedro I. Pessoal, o Brasil, ele nasce monárquico, no meio de um monte de república. Na América Latina, pessoal, como eu já falei para vocês, as ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo e tudo mais, se expandem através do exército de Napoleão. E, consequentemente, o que acontece? Vários estados, vários países na época são invadidos, por causa do bloqueio continental também, entre outras coisas, e isso privilegia muito a independência das colônias na América. Pessoal, quando há a invasão do exército de Napoleão à França, e o rei da França sai, isso abre um espaço muito grande
para a independência das colônias espanholas. E isso ocorre. E essas colônias, pessoal, elas se emancipam em forma de república. O Brasil era o único nesse caso aí que vai continuar na monarquia e vai depois passar para a república. Beleza, pessoal? Mas o que nós temos que entender aqui? Dom Pedro I, interesses a Portugal. O que eu quero dizer com isso? Nada mais, Dom Pedro I era um português. Era um português. E vai se revelar muito o seu privilégio, o seu interesse, a sua adoção para Portugal, quando o trono de sua filha, a Maria da Glória, é ameaçado lá em Portugal. Pessoal, os fatores importantes para a abdicação em 1831 de Dom Pedro será o quê? O afeto ao trono, o problema, né, de Maria da Glória perder o trono para o seu tio Dom Miguel. Professor, o que aconteceu isso? Calma, lá na frente nós iremos explicar por quê. Beleza, pessoal? Mas a abdicação de Dom Pedro em 1831 mostra os seus interesses mais voltados para Portugal para satisfazer os interesses, no caso aí, de sua filha. Beleza, pessoal? Maria da Glória ameaçada pelo trono. Mas, o que nós temos que observar? Dom Pedro, ele acata a ideia de constituir uma Assembleia Constituinte, né? De criar uma Assembleia Constituinte, que, nessa forma, iria criar uma Constituição, né? Essa Assembleia Constituinte de 1823, nesse caso, iria criar uma Constituição, por quê? A Constituição, pessoal, dava ao Brasil uma ideia de independência política. Ela tinha já a independência já com a metrópole, mas a ideia de independência política se dá através de uma Constituição. Então a independência do Brasil política se vai dar através de uma Constituição. Por isso, então, é criada a Assembleia Constituinte de 1823. Pessoal, mas lembrando, as palavras do nosso excelentíssimo aí, da nossa majestade e do mais aí, Dom Pedro I. Juro defender a Constituição, que será feita, se for digna do Brasil e de mim. Estou lendo aqui porque eu esqueci essa frase. Mas o de mim vai prevalecer, pessoal. Com certeza que vai. Você vai observar, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco do pessoal dos constituintes, que trabalharam nessa época para a elaboração da Constituição. O que nós observamos aqui, pessoal? Observamos que esses constituintes, eles queriam limitar ao máximo o poder do imperador. Vamos criar uma monarquia constitucional, uma monarquia hereditária constitucional, mas vamos limitar um pouco os poderes do imperador. Ele não vai ter poder de dissolver a Assembleia, né, de dissolver a futura Câmara dos Deputados e tudo mais, não vai poder ter direito de vetar votos e tudo mais. Só que isso, pessoal, vai de encontro a quê? Vai de encontro ao interesse do imperador. Claro que ele queria uma Constituição, mas uma Constituição não que tirasse, não que vetasse, não que restringisse seus poderes. E óbvio que essa Constituição não ia passar pelo aprovo dele. Então esse de mim vai influenciar e muito para que em 23 de 3 de 1824 ele outorga uma Constituição dele. Ou seja, a Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil de 1824, ela nasce de cima para baixo. Ela nasce o quê? Imposta. Ela nasce posta sobre as ideias, não votada. Ou seja, nasce outorgada. Ou seja, o interesse do governador. Ou seja, nesse caso, o nosso excelentíssimo imperador, aí, Dom Pedro I. Beleza? Tranquilo? Então, na nossa próxima aula, falaremos mais um pouco sobre essa Constituição e até chegar à ideia da Confederação do Equador. Beleza, pessoal?
Um abraço para vocês e continuem aí nossa aula aí com o professor Mal. Beleza? Mas estou mal aqui porque estou passando mal. Tá bom? Eu não estou mal por causa que eu estou dando aula. É um prazer que estar dando aula para vocês. Valeu, obrigado aí. E obrigado aí também pelo apoio aí e a confiança aí no CHC. Um abraço.